Boa noite, pessoal. Obrigado por terem esperado um pouquinho aí para a gente aguardar o pessoal entrar na sala, né? Nós já vamos aí para 7h10 e a gente vai iniciar aqui o webinar de 35 anos aí do Laudo Laboratório, né? O objetivo desse webinar foi trazer vocês assuntos pertinentes aí, agregar, compartilhar. O pessoal continua entrando aqui, enquanto isso eu vou aceitando, mas a gente vai batendo um papo aí, eu vou chamar o palestrante, né? E gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui, tirar esse tempo, né, para estar aqui conosco. O Laudo tem muito orgulho de compartilhar todos esses anos aí de contribuição na avicultura. E os nossos parceiros e clientes fazem parte dessa história, né? Eu vou mostrar para vocês nossas programações aqui. A gente vai ter uma sequência de webinar, vai seguir aí durante o mês de agosto e extrapolando em setembro também. Nós vamos encerrar com os sócios fundadores do Laudo, o seu Márcio e o seu Edson. E ele vai contar para nós lá nesse final, nesse ciclo de palestras, como é que foi a trajetória do Laudo até aqui, né? Então, espero que vocês gostem aí dos temas que a gente escolheu. Escolhemos os palestrantes a dedo. Nossa equipe, além de convidados, também nossa equipe interna, que trabalha no dia a dia do diagnóstico, vai estar compartilhando com vocês aqui o conhecimento, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui nossa programação, mas já está aí disponível nas nossas mídias sociais para vocês acompanharem. Como vocês fizeram a inscrição pelo portal Simpla, vai se repetir nas próximas, né? Então, os próximos temas, que vai continuar no dia 17/8, sem ser semana que vem na outra, nós vamos ter um gapzinho da semana que vem, mas nós vamos continuar com a sequência de palestras a partir do dia 17. E o tema são 2 palestrantes no dia 17, dois colaboradores, né, nosso pessoal aqui do Laudo, é o Clayton, que é o patologista, ele vai falar de como realiza corretamente a coleta de material para diagnóstico histopatológico em ave, né? Então, ele vai trazer muita coisa prática para nós. O José Júnior, que é o coordenador do Laudo, ele vai falar do laboratório como uma ferramenta para tomada de decisão. Então, é muito importante entender qual que é o papel do laboratório. Já na outra semana, no dia 24, nós vamos ter uma palestra. Todas essas palestras têm duração aí de 1 hora e meia, tá, gente? Não é muito maçante, não. A gente vai tentar otimizar bastante aí, trazer assunto rápido. A gente vai entender o ELISA lá no dia 24, com a coordenadora do nosso P&D aqui, a Isabela, e como interpretaram, né? Interpretar um ELISA. Já no dia 31, a gente vai contar com o Gustavo, também da nossa equipe de P&D, e ele vai falar de técnicas sorológicas pela a inibição da hemaglutinação e a soroneutralização. São técnicas que o Gustavo vai contar para nós como que funciona, como que a gente interpreta também e como que a gente lança mão dessa ferramenta, né? E o encerramento, que eu já adiantei, vai ser com os sócios fundadores, o seu Márcio e o seu Edson, e ele vai contar para nós essa evolução da sanidade avícola, né, nesses 35 anos de contribuição do Laudo. Então, espero que gostem da programação, foi feito com muito carinho, e em agradecimento a todos os nossos colegas aí, parceiros e amantes da avicultura brasileira. Vou convidar aqui, pessoal, o Vinícius Borges, nosso convidado, ele é da Inata Biológicos, e ele vai contar para nós do seu tema de hoje. Vinícius, seja bem-vindo, uma ótima apresentação, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, obrigado por contribuir com a gente aí o conhecimento. Fica à vontade. Qualquer dúvida, pessoal, nós vamos aí abrir as perguntas, vamos discutir, bate-papo mesmo, vamos abrir os bate-papo aí. Quando precisar, ao final, a gente vai estar aberto aí a perguntas e respostas.
Pode ativar seu áudio, viu, Vinícius? Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu queria estar parabenizando o Laudo Laboratório pelos 35 anos de história. Tá realmente parabenizando o Márcio, Edson, né, os nossos diretores, sócios fundadores, pelo empenho e assim como toda a nossa equipe, né, toda a equipe do laboratório, de colaboradores, né, aqui da empresa, que é muito essa marca de 35 anos, né, de história, é muito aconteceu através de uma grande quantidade de compromisso, né, ética, né, e um trabalho bem árduo aí nesse sentido. Então, eu queria estar primeiramente parabenizando, né, toda a equipe pelo evento, tá? E segundo lugar, queria estar agradecendo o convite, né, realizado pela equipe do laboratório, da equipe do Laudo, agradecendo o Bruno, agradecendo o Márcio, e vou trazer hoje para vocês, né, o assunto hoje para a gente estar conversando, trazendo para vocês, um assunto bem desafiador, né, e é um assunto bem impactante, vamos dizer assim, na avicultura brasileira, não só na brasileira, como mundialmente falando, porque são agentes, né, se falando de aviadenovírus e reovírus, que estão totalmente ligados à questão de função primária de atuação em nosso produto final, se tratando do frango de corte. Então, tem gerado grandes prejuízos para a nossa avicultura no nosso cenário brasileiro também. Tá? Dando início à nossa apresentação, o objetivo que a gente traz para estar conversando com vocês é mesmo demonstrar, né, o impacto que esses agentes têm causado na avicultura, como ele tem se comportado, questão de sinal clínico, focado na parte de diagnóstico, como a gente deve trabalhar a partir do momento que a gente encontra esses agentes em nossos plantéis, em nossas granjas, né? E o cronograma que a gente trouxe hoje, né, para a nossa apresentação, primeiramente vamos falar do aviadenovírus, tá? Seguindo com a parte de reovírus e as considerações finais. Bom, pessoal, o aviadenovírus, anteriormente chamado de adenovírus tipo 1, né, ele faz parte do grupo, né, de agentes virais da família adenovírus. Né. Antigamente, eram chamados, né, de adenovírus no contexto geral, adenovírus tipo 1, adenovírus tipo 2 e adenovírus tipo 3. Então, teve essa mudança nessa nomenclatura. O adenovírus tipo 1 ele passou a ser chamado de aviadenovírus, tá? O adenovírus tipo 2, que ele é mais ocorrido, né, em casos de aves silvestres, que é o atadenovírus. E o adenovírus tipo 3, né, o ciadenovírus é o adenovírus tipo 3 e o atadenovírus é o adenovírus tipo 3, que é o EDS, né, o tão conhecido nosso EDS, que é o grande causador da questão da síndrome de queda de postura. Né? Mas hoje, igual eu comentei anteriormente, a gente vai focar na questão do aviadenovírus como causador, né, dessa parte de processos de imunossupressão, vou estar entrando nessa questão mais pontual em cada caso aqui para vocês. Bom, pessoal, o que é o adenovírus? Começando aqui falando. O adenovírus é um DNA vírus, né, que possui em sua composição 5 sorotipos, e dentro desses sorotipos a gente possui uma separação de 12 subtipos. Então, o que isso traz para a gente? Que é um agente que ele tem uma certa mutação gênica muito grande, né, ele tem se comportado de várias formas, né, em questões de sintomatologias clínicas, então ele vai estar atuando em vários sítios de ação. Né? Alguns desses sítios de ação, né, que a gente encontra o aviadenovírus como causador de prejuízo, né, as suas principais vias de multiplicação é intestino e fígado, tá? A gente consegue visualizar uma questão de multiplicação para esse agente também, em alguns casos, por via respiratória de trato superior, tá? Mas os pontos de atuação do aviadenovírus é focado em síndrome do nanismo, né, questão da desuniformidade e refugagem das aves, principalmente nos primeiros dias pós-alojamento, se falando de frango de corte. Acontece na matriz, tá? Na matriz pesada, acontece na postura comercial, só que de forma mais
rara de estar acontecendo, tá, pessoal? Então, os casos clínicos que a gente tem visto mais a campo hoje está mais focado nessa questão do frango de corte. Então, por isso que eu vou estar falando um pouco mais nesse sentido voltado para o frango, tá? Ele causa, além da questão do nanismo, refugagem, desuniformidade, a questão de lesões ulcerativas, tá, em moelas e proventrículos, principalmente em abatedores, quando a gente vai fazer a separação ali da questão da membrana coelínea, agora que essa moela vai ser processada, ocorre essa questão, né, dessas lesões ulcerativas, então acaba ocorrendo a condenação dessa moela, desse produto. A questão do síndrome de hidropericárdio. Então, assim, pessoal, o que a gente conclui com essas síndromes associadas a esse agente? Ele não é uma receita de bolo. Então, dependendo do caso, às vezes qual o sorotipo de agente que eu vou estar encontrando no meu plantel, eu vou estar vendo síndromes pontuais. Então, às vezes eu vejo uma síndrome de nanismo, às vezes o meu alojamento inicial está tranquilo, sem nenhum problema. Só que no abatedouro, na hora que a gente vai fazer esses processamentos das aves, né, a gente acaba vendo essas questões, esses problemas em moela, relacionado à moela. Muito questão de problemas de hidropericárdio em frangos de terço final a final de produção, tá? Falando da via de transmissão do agente, como que ela funciona? A gente tem as duas vias de infecção, sendo ela vertical e horizontal. Sendo a vertical, ocorrendo através do processo da infecção da matriz a campo, né? Quando ela está em fase de produção, e ela acaba passando de via de transição vertical para progênie, esse agente, que é onde a gente vai começar a ver os casos clínicos a campo, tá? Principalmente ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas, pós-alojamento das aves. O que é interessante da gente pensar um pouco nessa questão vertical de transmissão? O agente, a ave, quando ela está em fase de recria e ela se infecta com esse agente, ela vai chegar na produção com níveis de anticorpos, e esses anticorpos vão ser transmitidos para os progênies, né, no caso, para os pintinhos. Né? Mas o que às vezes fica complicado da gente tá vendo mais casos clínicos a campo, né? Principalmente quando ocorre essa infecção dessa matriz na produção, porque a ave ela demora um certo tempo para soroconverter, e após essa soroconversão que ela vai estar passando anticorpos. Antes disso, somente a questão do agente infeccioso. Então, a gente vai ver os casos clínicos a campo. O que é complicado nesse sentido da gente, vamos então esperar uma questão de uma infecção de campo, né? Para a gente ter essa soroconversão, para a gente não ter problema a campo. O que isso impacta, né, quando a gente fala de produção? A partir do momento que essa matriz se infecta, vai começar a soroconverter e passar anticorpos para o frango de corte, para o pintinho, vai chegar um momento da vida da matriz, independente do período de infecção, que essa ave pode chegar à questão de anticorpos mínimos, tá? Então, ela vai estar sugestiva a uma nova infecção, tá? Então, se eu tiver um pico uma queda nesses anticorpos, e lá na frente da produção, por volta de 40, 50 semanas, dependendo, a ave passar novamente por um processo de infecção, eu acabo tendo novamente desafio a campo, tá? Então, como não foi feito essa imunidade através de um procedimento de uma vacinação, tá? Alguma coisa nesse sentido, a ave ela acaba ficando sugestiva a procedimentos novos de infecção, tá? Já na transmissão horizontal, é o contato entre ave com ave, né? Questão de fomites, de transmissão, principalmente quando a gente fala através de fezes, né? Que é uma das mais partes da infecção das aves. E como que ela ocorre? Isso, a gente vê a questão de transmissão horizontal, principalmente em casos, né, onde a gente vê alojamentos mistos, quando a gente se trata de matriz. Alojamentos mistos no sentido de aves de várias origens de matrizes diferentes. Então, a gente às vezes pega aves de matrizes que estão passando por algum desafio da doença, tá? E aves que ainda às vezes não tiveram esse contato com a gente, a partir do momento que mesmo no incubatório, se essas aves ficarem um período maior, né, de tempo ali nas incubadoras, até ir para o caminhão, para o transporte na chegada da granja, ou mesmo, né, no alojamento nos galpões,
a gente acaba tendo esse período, né, esse período de infecção, e a gente acaba tendo um problema a campo. Então, por isso que é um agente de difícil controle, e a gente tem que atuar, né, para a gente estar tampando todas as arestas possíveis ali, para a gente evitar que esse agente entre em nosso plantel, em nossas linhas de produção. Tá? Os sinais clínicos, né, que a gente mais encontra relacionado à questão do aviadenovírus, eu pontuei alguns sítios, né, de ação, até para a gente estar, alguns sítios, né, perdão, de sinais clínicos que a gente pode estar vinculando a esse agente em diferentes fases de produção, tá? Então, assim, em sinais clínicos, quando a gente fala na granja, no sentido de alojamento de frango de corte nos primeiros dias, o que a gente pode encontrar desse agente, tá? Refugagem, desuniformidade, aumento da mortalidade. Em aves em produção, em matrizes, a gente pode ter uma baixa de produção, então a gente o adenovírus, ou aviadenovírus, a gente não vai ver um déficit muito grande de produção, tá? Isso é uma das coisas que eu até pontuo aqui para vocês. Mas a gente vai ver dentes, tá? Na produção de queda, então rapidamente ela sobe. Não é um respeito de um índice de produção que cai muito semelhante a um encéfalo, tá? Mas é mais a questão dessa queda de produtividade. A gente pode ter um aumento da mortalidade, até por ele ser um agente imunossupressor, tá? Então a gente acaba tendo aves com quadros de diarreia, né? E quando a ave de produção já é uma ave que está em um possível processo de estresse, por toda a vida produtiva, vão se tratando às vezes de manejo, se tratando às vezes de altos índices de produção. Então acaba que isso possibilita, né, a entrada de novos agentes, agentes secundários, que pode causar essa mortalidade, tá? Os sinais clínicos em incubatório, que a gente consegue ver também a questão de desuniformidade embrionária e as quedas de eclosão relacionado a esse agente também, tá? E no abatedouro, né, principalmente condenações de moela, né, algumas lesões ulcerativas que a gente encontra na moela mesmo, tá? E outro achado que a gente, inclusive, pode estar ligando, né, aos fatos ao aviadenovírus é a questão de aerosaculite. Por que isso? A partir do momento que o frango, né, o pintinho, está com um problema, está com essa infecção voltada ao aviadenovírus, ele vai ser uma ave que vai estar com a questão imunológica dela debilitada. Então, a gente vai ter a entrada de agentes secundários, principalmente uma coli, né, e pode estar atuando nesse sentido, gerando esses quadros de aerosaculite. Então, às vezes, no final da produção, a gente acaba encontrando, né, esses achados e acaba não dando muita atenção, principalmente para esses agentes primários que são causadores dessas doenças desde lá de trás. Então, é importante a gente estar sempre realizando essa parte de observação, de monitoria nesses lotes e estar atuando para ver onde que a gente pode estar minimizando esses impactos, tá? E um achado, até patognomônico, quando a gente fala de aviadenovírus, é a questão da presença de corpúsculo de inclusão. Até quando a gente, né, fala a respeito da doença, né, que é a síndrome, né, de corpúsculo de inclusão, né, hepatite por corpúsculo de inclusão. A gente vê muito isso relacionado quando a gente vai falar de aviadenovírus, quando a gente escuta, quando a gente vai pesquisar. Então, tudo voltado à questão de presença de corpúsculo de inclusão. Nessa foto, pessoal, eu trago aqui para vocês, deixa eu só pegar minha ponteirinha aqui para mostrar para vocês. Na seta, a gente vê a presença de corpúsculo de inclusão, tá? E nesse círculo, a gente vê uma necrose tecidual. Então, assim, são achados, né, que levam a gente a fechar diagnóstico, inclusive, para aviadenovírus, quando a gente faz a questão dos testes de histologia, tá? Então, eu queria trazer essa imagem para vocês, principalmente para estar mostrando esse ponto para vocês aí. Aqui já começam algumas fotos, tá? Então, na primeira foto, a gente vê esse fígado aumentado de tamanho, com aspecto gorduroso, que é uma das características que a gente relata quando a gente tem casos de aviadenovírus. Essa questão dessa desuniformidade embrionária, tá? Nesse lote estava bem acentuada, então a gente consegue ver embriões de diferentes tamanhos, né? Ambos com 19 dias de incubação e de um mesmo lote de matriz proveniente, tá? A gente vê novamente mais algumas fotos, tá? De fígados com esse aspecto. Lesões em moelas e proventrículos, tá? Causadas por aviadenovírus. Esses casos, inclusive, foi bem interessante
que a gente acabou pegando na empresa, que foram achados, né, essa foto do meio, embriões de 19 dias de incubação, a ave não tinha nascido ainda, a gente viu esses quadros de hemorragia, né, lesões ulcerativas, tanto em moela como em proventrículo, e com análise histológica, a gente acabou encontrando a presença de corpúsculo de inclusão nesses órgãos, tá? Então, além de outras formas de diagnóstico, eu vou pontuar para vocês agora mesmo, a gente acabou fechando o diagnóstico para AV-adenovírus nesses casos. Os materiais que a gente utiliza, né, o que a gente deve coletar para AV-adenovírus? Eu estou com uma suspeita, né, estou vendo vários casos desse a campo, quero investigar, quero ir atrás, o que eu devo coletar, quais são os procedimentos que eu devo tomar. Então, assim, os materiais a serem coletados, que a gente até orienta para o pessoal de campo, né, tá mandando para o laboratório, às vezes para a gente estar fazendo análise, tá? São pintinhos coletados em incubatório, tá? Inclusive para a gente ver esses casos de transmissão vertical, tá? Inclusive realizando testes para se orientar, né, de qual matriz esse lote é proveniente, até para a gente filtrar e conseguir encontrar, até para a gente evitar a questão de transmissões horizontais, nesse sentido também, tá? Então, quando a gente coleta aves a campo, a gente orienta o pessoal a fazer a coleta de pool de fígado, tá? Moelas e proventrículos. E, além desses órgãos, para as análises que a gente vai fazer no laboratório, se falando de PCR, se falando de isolamento, a gente, inclusive, também realiza as coletas desses órgãos em formol, para a gente estar sempre realizando essa questão das análises histológicas, que nesse caso é bem importante. Como eu comentei com vocês, os testes laboratoriais que a gente mais realizam, né, ainda bem que a gente tem esses testes para a gente estar fazendo essas pesquisas voltadas para esse agente, é a questão molecular, tá, através do PCR, reação de cadeia de polimerase, que a gente vai estar identificando o DNA do agente, no caso o AV-adenovírus, presente naquele tecido, naqueles órgãos. Então, através desse material genético, eu consigo ver se esse agente está ou não presente no meu plantel, tá? A questão da histologia, né? Quando a gente fala da questão da presença de corpúsculo de inclusão em fígados, em moelas, tá? Que é um achado patognomônico, então vale a pena a gente estar realizando, nesses casos também, as coletas para análise histológica, tá? E o isolamento viral do agente, que é bem importante nesse caso, inclusive para a gente fazer novos testes, tá? Inclusive o teste de filogenia genética que a gente realiza pós a questão do isolamento desse material, para a gente estar identificando qual subtipo, tá, desse AV-adenovírus que eu tenho tido problema, tá? Os sítios de ação, depois que eu consigo estar fazendo essa tipificação desse agente, eu consigo caracterizar a quais sítios de ação ele está mais focado. Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, referenciando, né, os 5 subtipos, e dentro desses subtipos, na verdade, os principais que a gente tem mais encontrado, tá? E a cada um deles, a qual sítio de ação de infecção é mais comum a gente encontrar esse agente. Então, a gente vê o 1 e o 4, né? Focado principalmente nessa questão de erosões de moela, e o 1 mais focado também na questão de síndrome de refugagem, assim como o 8A, o 8B e o próprio 3 também, tá? E assim, pessoal, além das técnicas que a gente vai ter de pesquisa desse agente, uma outra técnica importante também é a questão sorológica, tá? Hoje, existem técnicas de ELISA, técnicas de soroneutralização, tá, para AV-adenovírus, e com isso a gente consegue ver a presença de anticorpos, né, presentes, né, no material que a gente coletou, independente da fase de cria, né, dessas aves, né, a fase de produção que elas se encontram, e com isso eu consigo ver realmente, se eu tô, a partir do momento que através dessa monitoria sorológica, eu consigo ver, a partir do momento que entra um possível desafio, né, e com isso eu consigo estar atuando da melhor forma, né, da melhor forma possível para estar minimizando os impactos econômicos que possam estar acontecendo, tá? Claro, pessoal, todas essas análises laboratoriais são ferramentas, tá? São ferramentas que a gente vai ter na mão para a gente chegar em um diagnóstico, tá? E assim,
elas não tiram a parte clínica, né, da gente levar em consideração. Então, todas as partes laboratoriais, sendo ela molecular, histologia, isolamento do agente, a gente casa as informações, eu gosto sempre de falar essa expressão. Então, a gente junta a questão laboratorial com a parte clínica a campo. Então, é sempre bom a gente estar juntando esses fatores, tá? Tratamento e prevenção, tá? O tratamento para adenovírus, pessoal, assim como qualquer outro agente viral, ele é paliativo. Paliativo no sentido de a gente vai tratar a questão sintomatológica quando a gente fala de sinais clínicos, quando a gente fala de agentes virais, agentes bacterianos secundários. Então, um exemplo, eu posso entrar com um tratamento antimicrobiano, né? Quando a gente tem uma infecção, depois de adenovírus, consequentemente uma infecção por coli, em alguns casos, então a gente entra com tratamento de antibiótico, tá? E a questão, né, pessoal, de alguns processos de desinfecção, de tratamento também, que a gente pode estar atuando para minimizar, dar uma redução nessa carga virêmica desse agente no ambiente. E o melhor tratamento, né, que eu sempre gosto de falar também, é a prevenção. Né? O que a gente pode fazer, né, para a gente estar minimizando que esse agente entre, né, no nosso plantel e cause grandes prejuízos. Então, através de um bom vazio sanitário, procedimentos de biossegurança no contexto geral, desinfecção de aviários, né, após a saída de lotes, principalmente em frangos de corte, né, intervalos de alojamentos maiores, que eu sei que isso cada vez está sendo mais reduzido, até pelas pressões das grandes agroindústrias, da produção, de mercado. Então, acaba que esse intervalo de alojamento acaba sendo cada vez mais reduzido, tá? E a questão da vacinação das matrizes. Quando a gente encontra, né, quando a gente vê esse problema, é muito importante essa questão da prevenção através da vacinação das matrizes. Existem várias vacinas, né, pelo mundo que são utilizadas, né, no controle de adenovírus, entre elas comerciais e autógenas, e hoje no Brasil a gente possui, né, a questão da vacina autógena para prevenção desse agente hoje a campo. Finalizando o assunto de adenovírus, pessoal, entrando aqui um pouquinho, puxando agora para a parte de reovírus, que, assim, esse agente, ele tem causado um impacto econômico muito grande, quando a gente fala de condenações e abatedouros, em grandes prejuízos econômicos, porque até recentemente teve uma mudança na legislação de abate, então acaba que com a parte de condenação, quando a gente vê lesões ali em questão vamos falar de jarrete, questão de tenossinovite, a gente acaba perdendo toda a coxa. Quando a gente às vezes tem essas lesões em duplicada nas duas patas, a gente acaba perdendo toda a ave, então a ave é condenada à graxaria. Então é um agente que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entender bem ele, quando a gente tem ele a campo, e quando a gente não tem também, eu sempre falo isso, até para a gente estar atuando antes do problema, então para a gente estar evitando que esses impactos econômicos sejam de relevância para todo mundo, tá? Então, diferente do adenovírus, o reovírus ele é um RNA vírus, tá? E ele possui em sua composição 6 clusters. O que são esses clusters? São grupos, tá? São grupos, né, que a gente tem dentro dessa classificação desse agente, que é uma variabilidade genética muito grande quando a gente fala de reovírus. Então, a gente vê uma divergência grande. Eu vou mostrar para vocês depois alguns testes que a gente realiza para fazer essas identificações. Então, a gente vê que é um agente com uma variabilidade genética muito grande e que o seu controle, a partir do momento que a gente tem ele em nosso plantel, dificulta bastante, tá? É um agente que está associado, principalmente, né, à questão da refugagem, a síndrome do nanismo, né, a questão da Runting-Stanton Syndrome, né, a questões de miocardite e enterites. Então, assim, eu sempre falo, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a questão dos sítios de ação, assim como eu fiz com o adenovírus, para o reovírus também. Por que eu acho bem importante essa parte? Muitas pessoas, às vezes, ligam o reovírus apenas a um agente causador de problema voltado à artrite, à condenação. E não é apenas isso, tá? Então, a gente vê esse agente focado nessa parte também de refugagem, desuniformidade muito grande. A gente vê quadros de hidropericárdio também voltado, né, ao problema de reovírus.
Então, é um agente que possui vários sítios de ação também, tá? Assim como outros agentes virais. As principais vias, quando a gente fala de multiplicação desse agente, ela ocorre de maneira intestinal e respiratória, tá? Então, ele é um vírus que inicia sua multiplicação em via intestinal. A partir do momento que ele começa a ganhar corrente circulatória, né, ele vai migrar para outros órgãos, então a gente vai ver ele em coração, e ele vai migrar para células onde ele tem atração de crescimento, que a gente vê isso, que ele vai migrar para a região de cápsula articular, que é onde que a gente vê a questão dos quadros de tenossinovite, os quadros de artrite acentuado nesses casos aí. As vias de transmissão do reovírus, assim como o aviadenovírus citado, também possuem as duas vias de multiplicação, tá? Sendo elas de via de transmissão vertical e de via de transmissão horizontal também. Sendo a via de transmissão vertical a de principal importância. Por que eu falo isso, pessoal? Todo agente viral, bacteriano, que a gente encontra quando a gente tem um problema clínico, a ave ele vai passar por um processo de soroconversão. Após esse processo pós-infecção, né, a ave ela se infecta. A partir do momento que ela se infecta, né, quando a gente fala de agente viral, no caso, que a gente tem falado de aviadenovírus, a gente tem visto casos de astrovírus nesse sentido também, e assim como outros agentes virais, a ave ela se infecta, tá? Nesse momento ela passa a transmitir, devido de transição vertical para a progênie, o agente infeccioso, tá? E a partir do momento que a ave soroconverte, ela vai começar a passar anticorpos, né, para a progênie, e acaba reduzindo e depois até chegar a um final de produção, de transmissão de agente viral, no caso do agente, no caso do antígeno, né? Então, pessoal, o que a gente vê de diferente no reovírus? O reovírus não é assim. A ave, a partir do momento que ela soroconverte, após um procedimento de infecção, então a ave ela já está passando, né, o agente infeccioso por via de transição vertical, ela soroconverte, vai ocorrer a passagem dos dois, tá? Tanto do antígeno como do agente infeccioso. O que isso traz para a gente? Uma coisa diferente que a gente tem visto, né? Um fenômeno que a gente tem encontrado, porque a partir do momento que acontece isso, essa ave ela continua sendo transmissora desse agente infeccioso por vários períodos, né, durante a produção para as progênies. Então, assim, é uma doença que é difícil controle a partir do momento que a gente tem ela a partir do momento que a gente tem ela em nosso plantel. A gente tem relatos, a gente tem casos acompanhados a campo, entre 1 a 3 meses de transmissão a partir do momento que a ave se infecta. Então, assim, isso pode comprometer bem a questão da vida produtiva da ave e dos procedimentos e da questão, né, do nosso produto final, no caso, o frango de corte. Quando a gente traz a questão de transmissão horizontal, ela ocorre da mesma forma que o aviadenovírus. Contato entre aves, principalmente em granjas, tá? Através de fômites, através de fezes, que também, como é um vírus de multiplicação intestinal, ele vai ser excretado por via das fezes também, então que dificulta também, tem esse caso dessa importância dessa transmissão horizontal também na questão, quando a gente fala de reovírus, tá? Os sinais clínicos, que a gente encontra também, fiz da mesma forma. Quando a gente vê na granja, quando a gente fala de frango de corte, a gente vê questões de refugagem, de desuniformidade, diarreia, mortalidade pós o alojamento, tá? Morte súbita, principalmente das aves, que a gente acaba encontrando. Mortalidade no terço final de criação, tá? Então, assim, é uma ave que é um agente viral, que a partir de pós-infecção, né, ali de refugagem, desuniformidade início pós os primeiros dias de alojamento, a gente vai acabar vendo o problema maior no terço final de produção, a hora que o frango já está aumentando o seu ganho de peso, né? A hora que a gente já está planejando a questão de transporte, de abate dessas aves. Então, por isso, né, que a gente vê esses problemas mais acentuados, né? É um prejuízo econômico muito grande quando a gente fala dessas carcaças, que são abatidas, né? E todas as condenações que a gente acaba encontrando. Os sinais clínicos em abatedouro, né, a gente tem visto a questão das tenossinovites, né, infecções com as pernas esverdeadas, né,
a ruptura de tendões gastrocnêmicos, que é muito comum a gente encontrar, o aumento da condenação das pernas e de carcaças, que consequentemente, pós esses achados, elas são eliminadas ali na hora da separação dos cortes das aves, elas acabam sendo retiradas e dependendo se for 2 vias de infecção, acaba condenando toda a carcaça, então o prejuízo econômico é muito grande nesses casos, tá? A infecção nas matrizes, na produção, acontece da mesma forma, seguindo uma queda de produtividade, ela não sendo muito significante na maioria das vezes, então a gente vai ver a questão de um dente de produção também, tá? A gente vai ver a questão do aumento da mortalidade dessas aves em alguns casos, principalmente por agentes secundários. A gente vê quadros de diarreia, por ser um agente de infecção intestinal, a gente acaba encontrando esses casos de diarreias em alguns casos, inclusive pós isso, lesões de intestinal, que em análises histológicas que acabam fechando para casos também de infecções voltadas para reovírus, tá? E os sinais incubatórios que a gente encontra, a questão da desuniformidade embrionária e a queda de eclosão. Um achado histológico que é bem interessante quando a gente fala de reovírus, porque é isso, pessoal? O reovírus, a partir do momento que ele está presente na região articular, ele vai alojar, vai multiplicar em cápsula articular, vai romper tendão em alguns casos, e a gente acaba encontrando ali questões de infiltrados nos tendões, tá? Acaba sendo um achado inespecífico, porque em alguns casos, inclusive de infecções bacterianas secundárias, que pode acontecer pós um procedimento de infecção por reovírus, ou pós um manejo, né, sem infecção de reovírus, pós um manejo, principalmente quando a gente fala de galo, que é uma ave mais pesada, a gente acaba encontrando algumas lesões de articulação pós-manejo. Esses infiltrados, eles acabam sendo inespecíficos, porque uma lesão causada por coli, por Staphylococcus aureus, pode também causar essas mesmas lesões. Então, uma das coisas interessantes para a gente estar analisando é justamente essa questão do coração também, quando a gente tem essa duplicidade de casos. Então, lesões articulares, tá? O que eu posso estar coletando para um diagnóstico diferencial? Os tendões e o coração, que a gente encontra esse infiltrado de heterófilo também no coração, que caracteriza uma possível infecção de reovírus. Claro, casando esse achado nosso na histologia, com sinais clínicos a campos, com as outras formas também de diagnóstico que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Aqui são algumas fotos que a gente tem de lesões, principalmente de lesões causadas por reovírus, que a gente encontrou, principalmente em abatedouro. Então, a gente vê, né, nesse primeiro caso, onde a gente vê essa ruptura desses tendões, né, gastrocnêmicos. Então, ocorre, nesse caso dessa ave, a condenação de toda a carcaça. Então, não dá para ser aproveitado. Nesses casos, quando ela é unilateral, a gente acaba tendo o corte da coxa, né? Então, a gente acaba perdendo essa coxa dessa ave. Esses casos, quando ela ocorre nos dois lados também, é condenação total da carcaça, tá? E aqui também um quadro clínico voltado para um quadro que a gente conseguiu estar fazendo esse isolamento de reovírus. Seguindo as fotos, da mesma forma, então, que há algumas aves mais jovens, aqui por volta de 11 semanas, que a gente acabou pegando, quadro de articulações inchadas, uma refugagem muito grande dessas aves. Quadros também em recria, tá? A questão da articulação esverdeada, tá? Aumentado de tamanho, já começando em alguns lotes. Então, a gente vê esses quadros quando a gente tem essa possível infecção por reovírus, tá? E um vídeo que eu sempre gosto de mostrar, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês, é um quadro de reovírus que eu acabei encontrando a campo, causando uma morte súbita das aves, e a gente vê esse quadro mesmo de diarreia, de infecção respiratória, que a gente vê nos casos de infecção pelo agente. Então, a gente vê pintinhos com a famosa bunda suja, né, que a gente fala com essa presença de diarreia, algumas articulações já um pouco avermelhadas, né, inchadas, aumentadas de tamanho. Essas aves estavam com 7 dias de vida. A gente vê um quadro, né, de déficit respiratório e junto com a questão de problema entérico também, né, no caso dessas diarreias.
E a questão de morte súbita das aves, igual eu comentei, todas essas aves, a hora que a gente pegou para a gente fazer a análise, estavam vivas, né? E a gente acabou vendo bem esse quadro clínico a campo, tá? Então, mais uma vez, por isso que a gente não pode estar ligando sempre reovírus a quadros de apenas problema articular. A gente, às vezes, tem que analisar todo um contexto para a gente entender melhor cada caso e onde que a gente pode estar atuando para a gente resolver e minimizar os nossos problemas. Os materiais a serem coletados, quando a gente fala de diagnóstico, também a questão dos pintinhos coletados em incubatório, para a gente ver essa questão de transição vertical, quando a gente fala em quadros, em quadros de transição vertical e em quadros de refugagem, de mortalidade, quando a gente encontra essas aves. Então, é bem importante quando a gente realiza essas coletas também em incubatório, tá? As aves coletadas a campo, ela também, a gente realiza dessa mesma forma, a questão de pool de fígado, coração, as articulações que a gente faz essa coleta também a campo. Então, a gente traz todas essas análises, traz todo esse material e para a gente estar fazendo uma análise geral para a gente entender melhor cada caso. O nosso caso que a gente encontra, como que a gente deve estar atuando. E sem falar a questão da coleta desses órgãos para análise histológica. Então, da mesma forma que a gente coletou, a gente pode, inclusive, aproveitar a coleta desses pintinhos, desses materiais que a gente coletou diretamente na granja, e está selecionando alguns fragmentos desses órgãos em formol para a gente estar realizando uma análise histológica desses casos também. Os testes laboratoriais, né? Felizmente que a gente também tem hoje a questão da biologia molecular, quando a gente fala do PCR, tá? A questão da histologia, igual eu comentei com vocês, a questão dos infiltrados na articulação, infiltrados de heterófilo também no coração, tá? A gente trabalha também com a parte de isolamento do agente viral, né, que existe também como forma de diagnóstico ou isolamento viral desse agente, para a gente entender melhor cada caso, tá fazendo essa caracterização desse agente, e o teste de filogenia genética. Esse teste, pessoal, eu trato ele como um dos mais importantes que a gente atua quando a gente fala de reovírus, tá? Por quê? O reovírus, ele é um agente que, como eu disse antes, ele possui uma variabilidade genética muito grande entre clusters, né? Então, ele tem 6 clusters e a variabilidade gênica é muito grande. Esse teste, um exemplo que eu trouxe para vocês, inclusive, para estar ilustrando aqui, mostrando para vocês, né? Quando a gente fala desses dois registros, né, os 58, 51, 58 e 53, são reovírus, tá? Foram tipificados como cluster 1, tá? O que é o cluster 1? Ele é um grupo de reovírus que está presente em todas as vacinas comerciais que existem hoje presentes no mercado, que é o reovírus 1733, reovírus 2408 e o 1133. Então, todas as vacinas presentes comerciais hoje no mercado são desses 3 clusters. E qual que é a importância desse teste e qual que é a importância de eu saber isso? Por que eu devo saber isso? Olha, quando a gente trata a questão do isolamento, a gente já realiza um protocolo vacinal a campo, né, e a gente acontece de ver problemas clínicos, a gente tem que trabalhar esses testes de isolamento e entender cada caso, no sentido de, quando a gente traz em relação esses mesmos clusters, né, a gente vê a divergência, essa porcentagem que o teste de filogenia traz para a gente, é a porcentagem de divergência em relação às cepas catalogadas. Eu trouxe nessa parte para mostrar para vocês, em relação às cepas comerciais, que essas duas cepas isoladas de um mesmo cluster, que as vacinas comerciais, apresentam mais de 21% de divergência dessas cepas. Então, o que isso traz para mim? Mesmo com processos de vacinação, pode acontecer de eu ver essas questões de desafio clínico a campo. Principalmente quando a gente fala, né, de outros clusters. No exemplo que a gente tem aqui, um cluster 2 e um cluster 5 isolado. A gente vê divergências, inclusive, acima de 50%. Então, nesses quadros, mesmo com o processo de vacinação, com as vacinas comerciais presentes, a gente acaba tendo essa questão desses casos clínicos a campo.
isso dificulta muito o tratamento, né, e o controle desse aviadenovírus. Porque diferente, inclusive, de outros agentes virais que a gente encontra, o reovírus não é um agente anticorpo dependente, ou seja, se fosse um agente que eu mantesse títulos de anticorpos altos, poderia estar me protegendo contra a doença. Se for anticorpos específicos para esses clusters, esses grupos, ele não vai estar me protegendo nesse sentido. Então, eu vou ver esses casos clínicos a campo. Tá? O tratamento para reovírus, assim como eu comentei para o aviadenovírus, ele é paliativo, né? Então, eu vou ver realmente se eu vou ter casos de infecções secundárias por agentes bacterianos. Eu posso tentar um tratamento através de um processo de desinfecção para redução da carga virêmica no ambiente, né, que o pessoal tem feito muito isso, tanto nas granjas de matrizes, né, que dão origem a essas progênies, no caso, os frangos de corte, e posso estar fazendo esse procedimento de desinfecção também em frangos de corte. Então, por isso que é sempre importante a gente manter bons procedimentos, inclusive está vendo se esse desinfetante realmente está sendo eficaz na minha proteção contra esses agentes. Então, é interessante a gente fazer uns testes de desinfetante, tá? Também por via de laboratório para essa questão, focado para esses agentes, tá? E assim como qualquer outro desafio que eu tenho, né, qualquer problema que eu tenho a campo, o melhor tratamento é a prevenção, tá? Então, a gente realiza ela através de procedimentos de biosseguridade, tá? Novamente falando, questão de um bom vazio sanitário, desinfecções de aviários, né, pós saída de lote, intervalo, né, de alojamentos maiores e a questão das vacinações das matrizes. Hoje, para controle de reovírus, principalmente falando, a vacinação, quando eu tenho problema clínico a campo, tá, pessoal? Então, quando a gente vê o agente clínico a campo, a gente fez esse isolamento desse agente, a gente viu essa tipificação, a saída para prevenção e tratamento do reovírus é a questão da vacina autógena nesse caso, tá? Para a gente estar atuando, inclusive, com um agente específico que a gente isolou naquele lugar, e através desse agente específico a gente está produzindo uma vacina e com ela a gente vai estar minimizando os impactos que a gente pode estar vendo a respeito desses agentes a campo, tá? Pessoal, o que eu deixo de considerações finais? Tá? Todos os processos de possíveis desafios a campo, quando a gente fala de agentes bacterianos, de agentes virais, a gente sempre tem que manter o nosso processo de biosseguridade adequado. Então, em que ele se baseia? A questão de um bom vazio sanitário, né? Realização de monitoramento, né? Monitoria no contexto geral, desses agentes no contexto geral, né? Quando a gente fala de monitoria sanitária, o que vem na nossa cabeça? A questão de sorologias, isolamentos. Então, de tempos em tempos, né? Quando a gente se fala de matriz e quando a gente fala de frango de corte, a gente deve estar realizando esses procedimentos de monitoria, sendo análises sorológicas, sendo análise de isolamentos, porque com o histórico desse lote, né? Com o histórico, principalmente desse lote de matriz em produção, eu consigo ver a partir de qual momento tem a entrada desse agente infeccioso, a partir de qual momento teve algum acontecimento na granja através de sintomatologia clínica, sinais clínicos que foram encontrados nas aves, e com isso a gente consegue estar minimizando os impactos econômicos, estar atuando antes, né, que eles se propaguem, que ele esteja acontecendo de uma maior forma em nossa produção, tá? Então, sempre através desses procedimentos que a gente consegue estar fazendo essa questão de boas práticas para a gente estar atuando e evitando que esses agentes entrem em nosso plantel, tá? E sempre estar realizando a forma de tratamento eficaz. A gente vê muitos casos, então a gente vai fazer um processo de tratamento com um procedimento de desinfecção. Então, sempre está havendo certo a questão de como é feita a diluição desse desinfetante, para a gente estar atuando com um possível procedimento de desinfecção. Está fazendo um tratamento, um agente secundário de coli entrou causando uma mortalidade alta, então está sempre tendo esse procedimento de isolamento dessa coli, realização de um antibiograma para saber qual antimicrobiano vai ser eficaz no meu tratamento.
Então, com esses pontos do laboratório, que eu sempre falo que o laboratório é uma ferramenta, junto com os procedimentos a campo que eu vou ter de processo de biossegurança, eu consigo tá minimizando esses impactos e tá fazendo um tratamento de uma forma, um tratamento e uma prevenção de uma forma bem mais eficaz, tá? E como eu falei, o melhor tratamento é a prevenção. Essas, pessoal, são as referências, depois eu posso até compartilhar com vocês, essa apresentação ela vai estar disponível, tá? Para vocês estarem acessando ela também. E eu deixo o meu muito obrigado e fico à disposição de vocês, tá? Para solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem também, pessoal. Obrigado pelo tempo e agradeço mais uma vez o convite realizado pelo Laudo. Beleza, Vinícius, muito obrigado. Obrigado pela explanação aí desses dois agentes virais de grande importância, né, que tá nos atormentando aí diariamente. Então, você foi muito claro no que você disse, né, temos que ficar atento e as monitorias sanitárias é importantíssimo nisso aí. E a prevenção é o melhor remédio. Parabéns, o pessoal aqui está te parabenizando no chat. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, pode perguntar, o Vinícius está à disposição. Vamos ter aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para responder as dúvidas. Contem para a gente aí se vocês têm visto esses casos acontecerem aí, né? As condenações nos abatedouros, né? Se tem a ver com perda de coxa, condenação da carcaça inteira, por conta desse agente. O Brasil está aí tendo alguns problemas recorrentes do reovírus, né? Estamos à disposição aí das dúvidas. Se não tiver pergunta, acho que é porque você explicou muito bem, Vinícius. Acho que tem sim, ó, o Arthur. Arthur Henrique Gonçalves, ele perguntou para nós só um minutinho. Visualizar pool de fígado e lesão de moela em fases de cria pode considerar a presença do aviadenovírus, mais que de outras possíveis causas? Oi, Arthur, obrigado pela pergunta. Você quis dizer a respeito de lesões encontradas e voltado também à questão de sinais clínicos? Porque ele pergunta se as lesões, né, de moela, lesão de fígado, encontrado na cria, né, em fases de recria e cria, pode ser considerada a presença do aviadenovírus mais do que outras possíveis causas ou doenças? Olha, Arthur, então, nesses casos, como que a gente poderia proceder, tá? Realizando mesmo a coleta desses materiais, para a gente entender melhor cada caso. Porque assim como o aviadenovírus, o reovírus eu comentei também, são agentes que também podem gerar questão de desafios por refugagem, por desuniformidade, por mortalidade. Então, é sempre importante a gente juntar e coletar todos esses materiais, no caso fígado, igual você comentou, que tem possíveis lesões, questão de moela, né, quando a gente vê essas lesões a campo e no abatedouro, está trazendo para o laboratório, está mandando para o laboratório para a gente ter essas análises, tá? A gente pode estar rodando testes voltados para a questão molecular, testes para a questão histológica, que é muito importante, e com isso a gente pode estar conseguindo fechar esses diagnósticos aí sim. Arthur, se tiver algum acréscimo, fica à vontade, se quiser até ligar seu áudio aí, obrigado pela pergunta. Pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, o pessoal está te agradecendo aqui, Vinícius. Tá, a Camila, nossa Camila aí, está mandando para a gente uma pergunta e te parabenizando. A vacinação em lotes de matrizes positivo reduz a transmissão vertical? Ou o ideal seria a vacinação antes do problema acontecer? Camila, você está falando do aviadenovírus e do reovírus, no caso, né? Então, Camila, posso falar inclusive dos dois agentes nesse contexto dessa sua pergunta. Obrigado pela pergunta. E é possível sim a gente, pós, né, a questão de desafio do agente,
a gente estando presente em nossos plantéis de matrizes, né, que estão apresentando essa questão da transmissão vertical, quando a gente fala de aviadenovírus e quando a gente fala de reovírus, o procedimento de vacina, né, de vacinação, no caso autógeno nesse sentido, é possível sim a gente ver redução nos casos, tá? E é um procedimento que a gente tem realizado em alguns casos e tem tido bons resultados sim, tá, Camila? Claro que a vacinação na produção, ela é um procedimento um pouco complicado. Quando a gente fala de matrizes pesadas, é complicado estar pegando ave por ave, uma ave mais pesada, uma ave, né, que está sensível a um manejo muito, muito complicado, né? Mas vale a pena a gente levar algumas coisas em consideração, tá? Nesses casos. Então, são lotes novos. Um lote que agora que ele entrou em pico de produção, 30 semanas, 32 semanas. Então, ele vai produzir muito ainda. A gente vai ter vários lotes de frangos provenientes desses lotes de matriz. Então, é importante, sim, a gente, às vezes, pensar essa questão dessa vacinação dessas aves, sim, tá? Bruno, seu áudio está desligado. Bruno? Meu áudio estava desligado. Nós temos mais uma pergunta da Luciara. Obrigado, Luciara, pela pergunta. Ela perguntou como que fica a contaminação, né, desses agentes quando ocorre a eclosão. Obrigado pela pergunta. Você fala voltado para os dois agentes? Para os dois agentes, Luciara, é isso mesmo, né? Uhum. Nos dois agentes, o que a gente acaba encontrando, né, no incubatório, que são problemas que acabam chamando a atenção nossa, tá? A gente tem déficit, principalmente em casos de eclosão e mortalidade a início. Logo no incubatório mesmo, a gente já vê mortalidades aumentadas, lotes bem desuniformes, tá? Eu não comentei a respeito aqui hoje, mas um outro agente que também chama bastante atenção nesses casos é o astrovírus, que atua também em incubatório. Então, de uma forma geral, são agentes que vão estar atuando diretamente nessa questão de queda de eclosão, uma mortalidade inicial aumentada, sim, tá? E a contaminação, nesse momento, na eclosão ali no incubatório, se faz de forma horizontal, Vinícius. Você confirma para nós? Confirmo, exatamente. O que acontece? São agentes de infecções rápidas, né, em alguns casos ali de período de incubação. E acaba que, em algumas vezes, no incubatório, a gente às vezes espera, depois do nascimento das aves, a gente acaba deixando na sala de espera antes da saída no caminhão. E às vezes a questão de alojamentos mistos, né? Então, a gente vai mandar um lote de frango, né, para algum integrado, para alguma unidade nossa, né, que a pessoa às vezes trabalha dependendo da integração, e acaba colocando lotes, né, de origens mistas. Então, a matriz que tem esse caso, né, nesse caso de positividade, e lotes de matrizes que também não tem imunidade, não teve contato com esse agente. Acaba que esse momento no incubatório, dependendo do caso, pode ser sim prejudicial e ocorrer essa infecção a campo, sim. Beleza. O Dário tá falando aqui, chamando atenção, né, da importância da palestra e com foco nesses dois agentes virais aí, né, muito presente, está falando aqui que essas duas patologias estão muito presentes nas integrações, né, e a gente tem visto, o Vinícius tem visto e relatado para nós aí. Exato, Dário, exato. São agentes que cada vez mais na avicultura, se falando a parte de produção, né, esse mercado aquecido nosso, então cada vez mais a gente trabalhando com essas produções, a gente encontra esses agentes de uma forma bem grande hoje a campo, tá? O César está perguntando, obrigado César pela pergunta, somente a monitoria sorológica para ave adenovírus com títulos alto define que a ave tem ou terá sinais clínicos? Ou o ideal mesmo é identificar os corpúsculos de inclusão em fígado e moela? Boa pergunta, César. Obrigado pela pergunta. Como que a gente deve proceder nesse momento? Tá? Então, assim, são duas vias de pensamento. Quando a gente tem a questão da monitoria sorológica
a gente vê essa questão de soroconversões, títulos altos. Quando a gente fala de ELISA, às vezes um CV alto, títulos altos. Então, assim, a gente tem que ver a primeira coisa, ó, a gente vacina para o agente, a gente teve algum procedimento de vacinação ou não. Então, isso já vai me deixar, ó, em algum momento da vida, em algum momento a gente teve essa questão desse agente, desse contato entre ave e agente, tá? Quando a ave ela acaba não sendo vacinada, não tendo um processo de infecção, aliás, não sendo vacinada, né, não tendo um processo de imunização, e essa ave se infecta na fase de recria, quando eu começo, às vezes, monitorar, se eu tenho isso como padrão, monitorias das aves em produção, e eu vejo esses anticorpos, eu posso ter esses anticorpos altos, tá? E não ter casos clínicos a campo, porque a ave soroconverteu e está tendo essa questão da transmissão vertical de anticorpos para os pintinhos, tá? Então, não somente a sorologia, nesse caso, seria interessante para a gente estar avaliando, porque tem esses títulos, né, de anticorpos bem altos, né? E se a gente não passou por um processo de vacinação, é importante a gente manter as monitorias, inclusive em frangos de cortes provenientes desse lote, porque com isso, né, a gente vai tá vendo, né, a possibilidade de às vezes estar entrando algum agente, está entrando, né, o ave adenovírus novamente, né, e essa ave, a partir do momento que esses anticorpos podem baixar, e a gente encontrar esses casos clínicos a campo. Então, sempre bom casar as informações, sentidos de questão de anticorpos altos, índices de ELISA, soroneutralização, independente do teste que você faz, com casos clínicos a campo. Beleza, Vinícius. O Dário novamente está perguntando para nós, né? Bastante participativo. Obrigado, Dário, por estar nos acompanhando aqui. Ele pergunta para você, Vinícius. A literatura cita que há uma cepa de reovírus que atua em células de defesa, causando imunossupressão. Vocês já chegaram a perceber ou isolar alguma cepa de réu assim no Brasil? Boa pergunta, Dário. Obrigado pela pergunta. Então, Dário, o reovírus, existem muitas literaturas, algumas pessoas comentam que às vezes não são agentes de grande processo de imunossupressão, tá? A gente não vê isso hoje a campo, né? A gente não vê isso hoje. A gente vê que é um agente que ele está bem ligado à questão de processos de imunossupressões altos, né? Então, a gente tem vários isolados, tem trabalhado vários isolados na empresa, e que ambos esses isolados têm tido esses processos de imunossupressão. Em alguns casos, a gente, inclusive, tem achado esse agente, né, esse reovírus isolado, com procedimento de infecções secundárias a ele também, a uma infecção por coli, né, algum outro agente que após um processo de redução, né, após um processo de baixa de imunidade, né, no caso, pós-infecção por um agente primário, no caso o reovírus, vem a presença desses quadros clínicos a campo desses outros agentes. Então, a gente tem visto o reovírus a campo hoje como um grande imunossupressor, tá, Dário? Bacana. Pessoal, o problema está na mesa, né? E os desafios estão aí para a gente superar. Ô Vinícius, obrigado pela contribuição nessa noite. Obrigado a todos pela presença, pelas perguntas, né? Acho que a gente enriqueceu aí o finalzinho da palestra. E a gente vai ter outros eventos agora, né? Que vão seguir aí nas próximas semanas do mês de agosto. Fiquem atentos às nossas redes sociais aí, aos e-mails, né? A gente vai disparar e-mails aí convidando vocês, mandando novos links para vocês poderem acessar as próximas palestras. E o Laudo está muito agradecido aí por chegar até aqui hoje com 35 anos de contribuição, né? E todos vocês fazem parte dessa história, os colaboradores, os parceiros, os clientes, né? A gente está aqui para servir e vamos continuar por muito tempo aí com essa missão, né? Obrigado a todos. E a palestra está gravada, se vocês quiserem compartilhar depois, nós vamos disponibilizar no nosso site, no blog, e quem tiver interesse, manda um e-mail também para nós aqui do Laudo, nas nossas mídias sociais aí, no Instagram,
manda um direct lá que a gente compartilha a apresentação, né? O Vinícius vai compartilhar a apresentação para a gente. Vou sim, inclusive deixo o meu e-mail e telefone também para contato. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa também, pode estar perguntando e a gente vai conversando dessas plataformas também. A palestra teve muitos dados lá que ele colocou, acho interessante se alguém precisar desses dados, né? As classificações, é muito importante a gente ter isso aí para consultar de vez em quando. Então, vai estar disponível esse material. E no mais, muito obrigado a presença de todos. Em breve falaremos de novo aí com novos assuntos pertinentes na nossa avicultura. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Obrigado pela companhia aí nessa noite. Obrigado, Vinícius. Tchau, tchau.